Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos vocês, para todos os vossos familiares. Estou aqui para trazer mais um pequeno estudo no canal Democracia Espiritual e desde já quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Meus irmãos, o que eu vou trazer aqui hoje, para muitos que estão em graça, que saíram do sistema religioso, isso aqui não interessa mais, porque eles querem novidades. Só que alguns irmãos nossos, que estão em graça, que se libertaram do sistema, se esqueceram que eles conheceram, eles se libertaram através disso aqui que eu vou falar. Um testemunho do nosso irmão Norivaldo, que hoje se sente feliz por conhecer a verdade. E o tema da mensagem é feliz por conhecer a graça que é a verdade. Então, para muitos irmãos aí, o que eu vou falar aqui hoje não interessa, mas para mim interessa, porque quanto mais vidas forem alcançadas, e libertas do sistema religioso, para mim é uma vitória. Então veja, angústia da alma, choro, condenação, exceção, ou seja, exclusão, xingamentos, tudo isso quando o irmão cometia algo errado dentro do sistema religioso. Quando mais se falava em pecado, mais o irmão pecava, ou seja, no entendimento dele, ele dizia que pecava, porque quanto mais eles ensinavam sobre o pecado, ele dizia, segundo o irmão Norivaldo, que aí que ele pecava, aí que ele errava. Então, quando o irmão errava, que ia contra os princípios, ali da doutrina, do sistema religioso, o irmão ficava mais angustiado, com medo, chorava, até pensou em suicidar-se, o irmão Norivaldo. Então, ele passava por disciplina, ele era disciplinado, e os pastores xingavam o nosso irmão Norivaldo. Eu estou falando um testemunho do nosso irmão. E eu resolvi fazer esse vídeo. Então, chegou ao ponto, dentro do sistema religioso, que o irmão Norivaldo pensou em o quê? Em tirar sua própria vida, em suicidar-se. Por várias vezes. Então, num determinado dia, o irmão Norivaldo, o nosso irmão, que conheceu a verdade e está feliz hoje, ele estava na BR, em cima de uma moto, veja bem, segundo ele, e ele vinha em 100 km por hora, e ele pensou na hora, vou me suicidar. O som aqui tá ligado ao lado, talvez atrapalhe um pouco, é complicado a gente fazer live com o som ligado, As pessoas só sabem ouvir em som alto, Parece que se sente mais feliz, mas tudo bem. Então, ele em cima de uma moto, a 100 km por hora, ele disse, vou me suicidar agora, vou me matar. E vinha uma carreta, e ele deu uma deitada na moto para pegar, segundo ele, beirando a carreta. E ele disse, ali não vai sobrar nada, segundo o nosso irmão Norivaldo. Graças a Deus que ele não chegou a cometer. E ele diz que o motorista da carreta, percebendo, buzinou, e o irmão Norivaldo saiu ali daquele momento. Ele se assustou com aquilo. Então veja, o medo do inferno, o medo do diabo, era isso que estava na mente, que era ensinado para o nosso irmão, e ele tinha medo de tudo isso. Então, ele fazendo coisas erradas, sem querer fazer. E observe que um dia, ele muito triste, pensando no inferno,
pensando que ia perecer no inferno ali para sempre, ia ser queimado, entendeu? Então, esse nosso irmão, nesse dia muito triste, ele sem paz interior, hoje ele tem a paz que excede todo o entendimento, entendeu? Então, até que um dia ele conheceu o Evangelho da Graça, glória a Deus. Mas veja a trajetória do nosso irmão, porque desde criança ele foi criado no sistema religioso. E foi a doutrina do inferno, a doutrina do arrebatamento, a doutrina do diabo, que ele tanto ouviu ali, que trazia medo para o nosso irmão, causava medo, angústia. E através do Evangelho ele entendeu que tudo é lícito, mas nem tudo convém, glória a Deus. Ele conheceu a verdade. Então veja, ele hoje tem segurança no seu viver, no seu modo de viver. Ele conheceu o Evangelho e ele sabe que não é para viver de todo jeito. Ele tem segurança. Então, através desse conhecimento, em fazer a vontade da carne, o preço, ele sabe que o preço é alto se praticar as obras da carne. Isso porque o Evangelho da Graça nos mostra, diferente do sistema religioso, entendeu? Então veja, um dia um pastor da igreja Deus é Amor, dessa congregação Deus é Amor, visitou o irmão e esse pastor pediu para orar pelo irmão Norivaldo. E o irmão Norivaldo concedeu. E esse pastor abriu a Bíblia em seguida e disse que o nosso irmão estava condenado. Estava condenado. Aquilo doeu no coração, trouxe angústia para o irmão. Entendeu? Então, como é que alguém pode dizer que o irmão, alguém está condenado, se Paulo escrevendo ali depois da cruz, veja, Paulo diz em Romanos 8, versículo 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o irmão Norivaldo conheceu a verdade, que o libertou. Então veja, meu irmão, o que o Evangelho produz, de liberdade, de alegria, e traz descanso, para o que a religião produz, medo, angústia, depressão. Outra vez, o irmão Norivaldo, ele estava em casa e um presbítero chegou e disse, falando sobre um erro que o irmão Norivaldo cometeu. E o presbítero abriu a Bíblia aqui em Hebreus, e olha o que ele leu para o irmão Norivaldo. Hebreus capítulo 6, versículo 4 até o 7 diz assim, até o 6. Hebreus 6, do versículo 4, diz assim, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-lo para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomia, a desonra, a infâmia, a vergonha. Então, esse versículo foi lido para o irmão Norivaldo, onde o irmão Norivaldo colocou na sua mente que havia blasfemado pelo que ele fez, ele caiu novamente. Ele não tinha sustentação, era de denominação para outra denominação, várias denominações ele conheceu, quando ele caía, ele fazia alguma coisa errada, ele ia para outra e aquilo ali foi angustiando o nosso irmão. Então veja o que o presbítero falou para ele. Então o irmão Norivaldo colocou na mente que ele tinha blasfemado contra o Espírito Santo. Então veja, meu irmão, o engano do sistema, mas o nosso irmão Norivaldo nem suicidou-se, nem está mais no sistema religioso, porque ele conheceu a verdade que liberta. O conhecimento, a verdade é que liberta o homem. E o Evangelho da Graça produz essa liberdade. Então, meus irmãos, eu fico feliz em fazer um áudio desse, que para muitos isso aqui não vale nada. Porque muitos que saíram do sistema, que estão em graça, dizem que isso aqui é para quem não tem tanto conhecimento, quem está num grau abaixo, porque quem está num nível maior não traz mais esse ensinamento. Isso aqui não é um ensinamento, é um testemunho mostrando o que o nosso irmão
vivia numa tristeza tremenda, chegando ao ponto de suicidar-se, e através desse evangelho aqui, da graça, o nosso irmão, hoje, ele é feliz por conhecer a graça que o libertou, o evangelho que o libertou. Então é essa palavra aqui, meu irmão, esse pequeno testemunho, esse pequeno vídeo que eu quero trazer, para que isso aqui seja compartilhado para pessoas que ainda não conheceu a verdade que liberta, venha conhecer, como eu e você, que conhecemos e hoje estamos livres desse sistema religioso que só faz angustiar, prender e enganar as pessoas. Tá bom, meus irmãos? Saudações de paz.